Nós estamos diante de uma situação evolutiva onde as coisas vêm mudando significativamente. Eu tenho hoje 49 anos de trabalho dentro da área de cancerologia, com foco em câncer feminino. E nesses 48 anos, muita coisa mudou. É sobre essas mudanças que nós vamos conversar hoje. Se você se inscrever, deixar um like lá no final, caso você goste da nossa conversa, fazer a sua notificação, comentário e compartilhar com as pessoas que você acha que mereçam ou gostem desse tipo de assunto. Bom, o que interessa para nós em termos de mudança e evolução? Lá no início da minha carreira profissional, a voz do médico era uma voz imperativa, ou seja, você tem que fazer isso e não se discute. E o que você pensa, deixar de pensar, o que você acha ou deixa de achar, não tinha a menor importância para a discussão. Nós identificávamos o diagnóstico, propunhamos o tratamento e a você cabia tão somente aceitá-lo. Essas coisas vêm mudando e vêm mudando para melhor. Muitas são as transformações na relação médico-paciente, na relação profissionais de saúde pacientes, que tornam esta relação um pouco mais saudável. E entre essas coisas que mudaram significativamente, tem exatamente duas que eu considero muito importantes. A primeira delas é você ter autonomia sobre o que lhe está sendo proposto. E para que você tenha autonomia sobre o que lhe propõe o profissional de saúde, você precisa compreender plenamente aquilo que está sendo proposto. Então, significa que você tem que ser informado numa linguagem fácil de entender, que você possa, ao entender, concordar ou não. Você tem o direito de discordar, de não aceitar o tratamento proposto e verificar se existem alternativas. É óbvio que cabe ao profissional de saúde informar para você quais são os efeitos desta ou daquela decisão. E um segundo ponto extremamente importante, cada vez mais importante ao longo dos últimos anos, é a percepção das crenças, daquilo em que o paciente, o usuário, acredita. As crenças, sejam elas religiosas ou não, são imperativas na decisão do tratamento, no comportamento da relação dos profissionais com o paciente ou usuário e até em impedimentos que podem se transformar, por exemplo, em grandes dilemas. Por exemplo, se você tem uma paciente do candomblé, ela tem determinadas crenças e até alimentos que elas não podem comer. E se você não tiver essa percepção, essa sensibilidade, você vai estar criando um constrangimento para essa pessoa desnecessário. Se você pegar, por exemplo, um testemunha de Jeová e o paciente dele estiver precisando de uma transfusão sanguínea, você estará diante de um dilema, porque a crença dessa pessoa é de que não é possível a infusão de sangue estranho. Para você ter uma ideia na profundidade, se você tirar o próprio sangue do indivíduo e quiser reinfundi-lo, não pode. Então isso é um dilema bastante sério para se entender como as crenças das pessoas podem interferir na decisão terapêutica, no cuidado terapêutico, na adesão terapêutica e no comportamento da relação entre os profissionais e o paciente ou usuário. Nós não estamos falando aqui dessa ou daquela religião. Eu dei 2 exemplos aqui, mas é fato que
todas as pessoas que possuem uma crença e a praticam, elas têm uma melhor recuperação, uma melhor aceitação dos processos pelos quais elas vão passar, elas se recuperam com maior facilidade, elas têm uma capacidade de reação imunológica maior e muitas dessas ações, elas são identificáveis através de exames. Você pode fazer, por exemplo, uma ressonância magnética do crânio de uma pessoa que esteja diante de uma situação de dificuldade e, se você a expuser a uma oração que seja da crença dela, você vai ter um aporte sanguíneo no lobo frontal 10% maior do que o normal. Então isso é uma evidência clínica, documental, de que a crença vai influir no andamento desse processo. E como é que ela vai influir? Se você criar algum procedimento ou alguma ação que crie um constrangimento ou um sofrimento a essa pessoa, o seu organismo vai liberar substâncias tóxicas. Se você criar alguma situação que seja favorável, que seja de alegria ou bem-estar a essa pessoa, o seu organismo vai liberar endorfinas, que são substâncias de boa aceitação e de harmonização com o seu organismo. Então as suas crenças, elas são importantes sim, fazem toda a diferença dentro do processo seu terapêutico e inclusive na sua recuperação. Gostou do assunto? Deixa seu like, compartilha e não deixe de se inscrever para outros encontros como esse.